Imagina caminhar por um complexo gigantesco, sabe? Uma verdadeira cidade fortificada. Muros altos de pedra fria, pátios imensos e, sei lá, um silêncio absoluto. É uma imagem bem assustadora, para falar a verdade. Demais. O vento uiva pelos corredores, as portas rangem e o mato começa a engolir tudo. Onde antes tinha uma rotina de centenas de pessoas, num isolamento super rigoroso, de repente sobra só o vácuo. Um palco completamente vazio. Exatamente, um palco vazio. E é sobre isso, sobre o que acontece com a sociedade quando seus piores medos simplesmente desaparecem, que a gente vai investigar hoje. Com certeza. O objetivo deste nosso mergulho é ir direto às raízes da exclusão europeia. Isso mesmo. A gente vai dissecar a famosa Stultifera Navis. Porque, assim, quem acompanha o assunto conhece a tese central do Michel Foucault no livro História da Loucura na Idade Clássica. Sim, o primeiro capítulo é um clássico. Mas o que muitas vezes passa batido e que a gente vai destrinchar agora com muita empolgação é a logística real, sabe? A logística quase inacreditável que veio antes de inventarem os grandes manicômios. E a ironia profunda aqui é que não estamos falando apenas de uma curiosidade arquitetônica ou algo assim. Ah, como assim? A grande questão que esse primeiro capítulo nos obriga a encarar é que a exclusão tem uma maquinaria própria. Quando um espaço físico e mental também, que servia para isolar o indesejável, fica vazio de repente, a sociedade entra em colapso. Ah, tipo um horror ao vazio cultural? Exato. Nós temos um horror absoluto a esse vácuo. A estrutura da exclusão exige ser preenchida. Os atores até podem mudar, as justificativas se adaptam, mas a função do excluído, essa continua operando a todo vapor. Mas então o que acontece com a mentalidade de uma época inteira, quando o seu maior pesadelo biológico, sabe, simplesmente evapora? É uma crise de identidade. Total. Porque no fim da Idade Média, a lepra, que era o grande terror da época, ela recuou de uma forma quase mágica. Sim, foi um recuo muito abrupto. Durante séculos, o leproso foi a marca visível do pecado, da ira divina, né? A encarnação do mal na Terra. E aí, de uma hora para outra, a doença regride drasticamente. Eu fico impressionada com isso. E o recuo é tão brutal que deixa cicatrizes geográficas colossais pela Europa. Só para quem nos ouve ter uma dimensão real da coisa, a gente não está falando de meia dúzia de hospitais fechando as portas, não. Eram muitos, né? Muitos. O cronista medieval Mathieu Paris registrou que chegaram a existir 19 mil leprosários espalhados por toda a cristandade. Espera, 19 mil? 19 mil fortalezas de exclusão. Só na Diocese de Paris havia 43 dessas instituições. Caramba! As duas maiores ficavam coladas aos muros da cidade, tipo satélites do pavor mesmo, sabe? Saint-Germain e Saint-Lazare. Eram complexos que movimentavam economias inteiras. Com terras e doações próprias, imagino. Sim, rendas gigantescas. E o mais impressionante para mim é ler os relatos sobre o abandono desses lugares. Porque com o fim das cruzadas e a interrupção daquele contato com os focos originais de infecção no Oriente, a lepra perdeu a força. Desapareceu quase por completo. Pois é, o texto do Foucault menciona um dado que parece piada de tão absurdo. No imenso complexo de Saint-Lazare, que foi construído para abrigar multidões, sobrou um único paciente. O famoso Sr. Langlois. Isso, o homem chamado Sr. Langlois. Eu fico imaginando a solidão desse sujeito, sabe? O último guardião de um império do medo. Deve ter sido surreal. Em Nancy, teve um leprosário que parecia uma cidade e mantinha só 4 doentes. Nossa! As populações começaram até a organizar procissões super pomposas para agradecer aos céus pelo fim do flagelo. Só que aí é que tá. O fim do flagelo biológico criou um pesadelo administrativo, né? E mais importante ainda, um abismo existencial. Com certeza. Todo esse império de pedra precisava de um novo destino. Reis franceses tipo o Francisco I e depois o Henrique IV precisaram intervir com éditos reais. Para reorganizar toda essa fortuna descomunal, certo? Exato.
Eles tentaram transferir o controle desses bens para cuidar de soldados mutilados nas guerras ou para financiar a alimentação dos mais pobres. O Estado tentando dar uma utilidade prática para aquelas paredes. Mas o espaço geográfico é só uma parte do problema. O verdadeiro buraco negro que a lepra deixou era simbólico. Beleza, vamos destrinchar isso então. É como se fosse uma rede gigantesca de franquias que fecha as portas da noite para o dia, né? Deixa milhares de prédios vazios. Boa analogia. Mas também deixa o consumidor órfão daquela marca registrada do medo e da purificação. É como um teatro em que o ator principal abandona o palco no meio da temporada. E o cenário da exclusão já está todo montado, né? Todo montado. Os muros estão de pé, as trancas são pesadas e o medo do contágio já está ensaiado na mente de cada cidadão. A sociedade, que é a plateia, exige que a peça continue. Eles precisam do alívio de saber que o mal está contido em algum lugar. Que vestisse essa capa do estigma. E, lendo o desenrolar histórico, fica claro que as doenças venéreas tentaram ocupar esse espaço logo ali no final do século XV, certo? Sim, a epidemia de sífilis explodiu e causou um pânico generalizado. Mas por que não funcionou? Olha, a tentativa aconteceu mesmo. A sífilis surgiu com uma força devastadora e trazia um componente moral muito forte. Ligado à sexualidade e ao pecado, né? Isso. No primeiro momento de pânico, as cidades tentaram simplesmente aplicar a velha fórmula: enxotar os doentes de sífilis para as antigas instalações sombrias dos leprosários. Jogaram todo mundo lá. Jogaram eles, por exemplo, nas barracas abandonadas em Saint-Germain. O pavor era tão grande que, ironicamente, até os poucos leprosos que viviam lá ficaram aterrorizados e exigiram distância. Nossa, os próprios leprosos ficaram com medo. Mas então por que fracassou? Porque as doenças venéreas não conseguiram sustentar o peso espiritual da exclusão mística. A tentativa de transformar o doente de sífilis no novo leproso falhou. E aqui a coisa fica muito interessante, porque assim, se a sífilis causava deformações horríveis, matava, e também era vista como um castigo moral, por que a sociedade não coroou a sífilis como a nova rainha da exclusão? É uma ótima pergunta. Eu tenho a impressão, lendo o texto, de que a resposta está no pragmatismo. A sífilis virou uma questão de farmácia, de laboratório, de tentativa e erro, sabe? O raciocínio é cirúrgico. Não era mais uma maldição estritamente divina. A medicina sequestrou a doença. E sequestrou muito rápido. A doença venérea foi incorporada à ordem médica. Não era mais o padre ou o teólogo que ditava o destino do doente, era o cirurgião. Entendi. As cidades começaram a buscar ativamente curas materiais. A famosa Companhia de Saint-Côme, que reunia os cirurgiões em Paris, começou a testar tratamentos agressivos. Aqueles à base de pomadas de mercúrio. Exatamente. E, ao mesmo tempo, começaram a usar o guaiaco, uma madeira trazida das Américas que supostamente tinha propriedades milagrosas. Em poções e rituais de suor induzido, né? Isso. Em Nuremberg, os arquivos mostram a prefeitura contratando médicos específicos, pagos com dinheiro público, só para tratar a chamada doença francesa. Ou seja, por mais doloroso que fosse o tratamento com mercúrio, que envenenava muita gente no processo, aliás, ele transformou o mal em algo tratável. O monstro virou um paciente, percebe? Precisamente. E se você pode tratar e tentar curar, o doente perde aquela aura sagrada de ser um condenado pelos céus. Ele deixa de ser um pária místico e passa a ser só alguém com um problema grave de saúde. Perfeito. O leproso original não era só um doente. Ele era o testemunho vivo da ira e da misericórdia de Deus. A herança que os leprosários deixaram vazia não era médica. Era moral. Estritamente moral e espiritual. A sociedade precisava de uma nova figura que não pudesse ser curada com chás ou ungüentos. O estigma precisava de um fenômeno enigmático. Algo que desafiasse a ordem do mundo. Exatamente. E é nesse ponto de ebulição cultural que a loucura entra em cena para assumir o protagonismo. E a entrada da loucura nesse palco não tem nada de discreta, né? Ela invade a mente europeia na transição para a Renascença de um jeito que parece até filme de fantasia. É uma imagem muito poderosa. Muito. A imagem que domina essa era é a nau dos loucos, a Stultífera Navis.
Muita gente, inclusive eu, até começar essa nossa análise, olha para aquele quadro perturbador do Hieronymus Bosch e acha que é só alegoria. Aquelas figuras insanas no barquinho. Isso, monges beberrões, pessoas tocando alaúde à deriva. A gente acha que é só uma metáfora poética sobre a humanidade. Mas pesquisando os arquivos citados pelo Foucault, eu fiquei chocada de ver que esses barcos existiram de verdade. A realidade superava a arte nesse caso. Sim, o embarque de loucos foi uma prática administrativa oficial. O navio dos tolos teve uma existência muito palpável, documentada em dezenas de registros municipais, principalmente lá na Alemanha e em Flandres. Cidades super organizadas, né? Cidades ricas como Nuremberg e Frankfurt, elas tinham rubricas nos orçamentos só para lidar com os loucos. E a solução que eles achavam era escorraçar essa galera. Pagando para barqueiros levarem eles embora. Exato. Pagavam taxas para que marinheiros e mercadores os colocassem em barcos e levassem rio abaixo, pelas águas do Reno ou pelos canais flamengos. Não era poesia, era política de limpeza urbana financiada com dinheiro público. E os registros contábeis mostram bem essa burocracia. Tem até o caso tragicômico daquele ferreiro de Frankfurt que aparece nos documentos. Ah, esse caso é maravilhoso. É bizarro. As autoridades pagaram para botar ele num barco e expulsar da cidade. Só que os marinheiros, acho que sem paciência para lidar com as crises dele, abandonaram o cara na margem logo na primeira chance. E ele voltou. Voltou caminhando para Frankfurt. Aí prenderam ele e embarcaram de novo. Ele foi largado de novo e voltou uma segunda vez. Até que finalmente garantiram que ele fosse levado até Kreuznach e largado lá de forma definitiva. É uma insistência tremenda na exclusão. Mas isso me levanta uma questão. Se o objetivo era só se livrar dessas pessoas ou limpar as ruas, não seria mais fácil trancar nos muros ou deixar nas florestas? Seria bem mais barato. Sim, as masmorras das antigas prisões já existiam. Por que ter esse trabalho imenso e gastar fortunas para colocar essas pessoas em barcos para viagens imprevisíveis? Tinha a ver com a água em si, um tipo de purgação mística. O fascinante aqui é que essa é a chave para a gente entender a mentalidade da época. O uso do rio não era uma mera conveniência logística. Não? Não. Era um ritual de purificação profundamente enraizado no imaginário ocidental. A água, desde a antiguidade clássica, tem essa dupla função. Ela limpa, né? Ela purifica o que toca e, ao fluir, carrega o mal para longe, devolvendo a ordem ao espaço que foi lavado. Nossa, faz todo sentido. Ao amarrar o louco a um barco e empurrar ele para o rio, a cidade não estava só resolvendo um problema de saúde pública. Estava entregando aquele indivíduo ao desconhecido, à providência. Ele se torna, como o texto define de um jeito brilhante, o passageiro por excelência, o prisioneiro da passagem. Exatamente. Ele não tem mais raízes. A terra firme rejeitou ele, e a água não oferece um porto seguro. Ele fica preso na encruzilhada infinita do mar ou do rio. E o louco no barco fica preso nessa incerteza. Ninguém sabe a que terras ele vai chegar. Da mesma forma que quando um barco aportava numa cidade trazendo um insano, ninguém sabia de que escuridão ele tinha vindo. Existe uma aliança literária muito antiga entre a água e a loucura, não é? A água como elemento do caos, o que escorrega pelos dedos, o oposto das muralhas sólidas da razão. Com certeza. E isso remete a figuras clássicas da literatura europeia. Sim, me lembra muito as lendas arturianas. O Tristão, por exemplo. Quando ele precisa atravessar fronteiras para reencontrar a Isolda, ele escolhe o disfarce mais impenetrável. Ele finge ser louco. E a justificativa dele é fantástica. É fenomenal. Ele grita que é filho do mar, que foi jogado na costa por marinheiros. A água é tipo o útero da insanidade. Esse embarque ritualístico nos rios da Alemanha e de Flandres materializa esse mito antigo na vida real. A Renascença estava encenando as próprias lendas em carne e osso. E o que impressiona é a velocidade com que essa fascinação pela loucura dominou a cultura. Foi muito rápido, né? Muito. Se a gente observar a cronologia ali, entre a segunda metade do século XV e o início do XVI, tem uma virada de chave vertiginosa no eixo dos medos fundamentais do homem ocidental. Vamos botar uma lente de aumento nessa transição, então.
Porque se a gente voltar para 1420, 1430, a Europa estava submersa no pavor da morte física. Era a ressaca da peste negra. Total. Ressaca da peste, das guerras, o que dominava o imaginário era a dança macabra, o medo de que o mundo ia acabar e o corpo ia apodrecer. Só lembrar dos afrescos no Cemitério dos Inocentes em Paris. A caveira descarnada puxando todo mundo para dançar, o papa, o rei, o camponês. A morte nivelando tudo. Mas aí, num piscar de olhos, na virada para o século XVI, o foco muda. O medo da morte é substituído pelo desatino da loucura, né? Radicalmente. Em 1492, o Sebastian Brandt publica Anal dos Loucos e vira um best-seller absurdo. Logo depois vem o Bosch com a pintura. Isso. E em 1509, o Erasmo de Roterdã lança a obra-prima dele, O Elogio da Loucura. A caveira aterrorizante sai pela porta dos fundos e o louco com o chapéu de guizos entra pela porta da frente. É como se a sociedade inteira dissesse, sei lá, chega de filme de terror, agora a gente vai maratonar sátira e humor negro. Exato. Rir da desgraça. Mas o interessante do Erasmo é que ele não fala da loucura clínica, de esquizofrenia. Ele constrói a deusa loucura, zombando abertamente de quem se acha dono da razão. Ele destrói a vaidade dos reis, a ganância dos mercadores, a pedantice dos filósofos. E a corrupção dos monges, né? Mostrando que o motor do mundo não é a sabedoria, é a ilusão, é o amor próprio cego. Rir da loucura se tornou uma forma de desarmar a tensão. E aí reside a genialidade da análise do Foucault. Essa troca de guarda revela um mecanismo de defesa psicológico. A loucura se torna, como ele diz, o já está aí da morte. Como assim? O homem renascentista percebe que a vida cotidiana, cheia de vícios e ilusões, já é um nada absoluto. A cabeça já está completamente vazia muito antes da carne apodrecer e virar caveira. Ah, nossa. Se a vida humana é uma sucessão de vaidades, a morte não rouba a nossa grandeza, porque essa grandeza nem existe de verdade. Exato. E a sociedade ria disso, muitas vezes sem perceber que estava rindo de si mesma. O homem desarma o pavor da mortalidade através do riso. A loucura se humaniza. Não é mais um demônio do inferno. Não. Ela nasce das nossas próprias fraquezas. Então, quando eles iam ver o barco dos loucos passar, o riso triunfava sobre o esqueleto, foi a válvula de escape para suportar a condição humana. O que nos leva à pergunta central. Então, o que tudo isso significa para nós? Porque é muito confortável achar bizarro que cidades botavam pessoas em barcos ou liam livros endeusando a idiotice para fugir do medo da morte. Parece até coisa de outro mundo. Parece. Mas entender a anatomia dessa exclusão nos ensina muito sobre os nossos dias. A forma como uma sociedade escolhe tratar o diferente, quem ela decide excluir, revela muito mais sobre a razão de quem está no poder do que sobre os excluídos em si. Ninguém fica imune a essas construções culturais. Sem a menor dúvida. O leproso medieval e o louco renascentista eram peças de sustentação do sistema. Eles mantinham a engrenagem funcionando. Sim. A sociedade dita normal precisava olhar para eles com medo ou com riso para reafirmar a própria identidade. Para os de dentro se sentirem sãos, alguém lá fora tinha que encarnar impureza. Isso é um alerta gigante para nossa audiência, né? As estruturas de exclusão são camaleônicas. Elas se adaptam. Nós continuamos traçando linhas invisíveis e decidindo quem fica na praça e quem é jogado nas águas incertas. O mecanismo é eterno. Quando a lepra acabou, eles adaptaram e abraçaram a loucura errante. Eles sempre inventam um sistema novo para organizar a angústia. E é justamente essa natureza incansável da história que nos deixa com uma provocação inquietante para encerrar hoje. Qual provocação? Vimos que na Renascença os loucos tinham certa liberdade dramática nos rios, mas o pêndulo nunca para de oscilar. E a pergunta que eu deixo para quem nos acompanha é: o que vai acontecer quando o riso da Renascença acabar? Quando a festa satírica terminar. Isso. Chegará o dia em que a sociedade deixará de achar graça e sentirá uma necessidade obsessiva de disciplina, de silêncio e de controle produtivo. E aí aqueles velhos leprosários,
Entram na história de novo. Exatamente. Lembrem-se daqueles imensos complexos de Petra. Eles estão silenciosos, aguardando um novo propósito. O que acontece quando a água livre da Stultifera Navis for substituída pela pedra fria da Grande Internação? Os palcos vazios de que falamos no começo. Eles vão ser preenchidos. Quando o fascínio der lugar à prisão silenciosa, será o sinal de que uma nova era da razão nasceu. Uma razão tão insegura que precisará trancar o diferente nas antigas masmorras para afirmar sua própria sanidade. E assim, o ciclo do isolamento recomeça. Fica então o convite para prestarmos atenção. Quais são os palcos vazios do nosso tempo, só esperando para aprisionar os protagonistas dos nossos medos futuros?